voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis, ao vivo. Se você está assistindo aí a nossa reprise, um grande abraço. Esse programa está sendo exibido ao vivo na segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Bom, hoje, por ser dia dos avós, eu vou bater um papo aqui com a Grazi, nossa querida psicóloga. Hoje a gente está um pouquinho distante por conta da Covid, né? Não tem jeito, a gente precisa ficar um pouquinho mais distante no nosso enquadramento aqui, mas vamos levar informação de muita qualidade para você que está em casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos avós em nossas vidas, sobre essa construção familiar, do quanto é importante, do quanto faz falta quem não pode conviver por algum motivo, ou quem não teve. No meu caso, por exemplo, eu não tive convívio, eu não conheci os meus avós paternos. Então, eu só sei as histórias que meu pai contava quando a gente era pequena, e a gente tinha muito interesse em escutar essas histórias. Eu só convivi com a minha avó materna e o meu avô materno, que eu convivi muito, porque ele era muito carinhoso, ele fazia muita questão de ser aquele vozão. Então é isso, Grazi, vamos que vamos, começando com o nosso tema. E eu sei que você tem uma história de vó aí também muito boa, muito gostosa. Você também teve uma avó muito presente na tua vida, né? E o quanto é importante isso pra gente, Grazi? Bom dia, Carol. Nossa, que alegria, né? Tá aqui ao vivo. Muito bom. Realmente assim, né? Os avós são um vínculo tão importante para uma criança, porque forma todo o desenvolvimento dela, né? E isso é muito importante. Vendo você falar, né, do seu avô, né? Eu logo lembrei também das minhas histórias, né? Eu morei junto, né, com a minha mãe, junto com a minha avó materna, e foi uma experiência incrível, né? É maravilhoso. E também tem minha avó paterna, que também é um docinho, né? Graças a Deus ela ainda está por aqui. Mas meus avós eu também não conheci. Eles, quando eu cheguei, eles já tinham partido. Mas a gente sabe, né, das histórias, e isso é muito importante, né? Porque os avós é justamente isso. Eles passam para a gente, eles fazem entender a nossa própria história, da onde a gente veio, né? Como é que era a infância deles, o que eles passaram. E aquilo, às vezes você não convive, mas às vezes você tem um jeitinho daquela pessoa, todo especial de ser, não é verdade? Mesmo não tendo convívio. E quando você tem, aquilo ali fica muito mais forte. Né? E fora que a avó, né, todo mundo fala, né? Avô, eu não preciso educar os meus netos, eu só posso curtir. E é verdade, né? Como se eles amassem os próprios filhos pela segunda vez, né? Em formato, né, bebezinho, daquela criancinha que está ali só querendo amor. Né? Isso é muito importante. E tem avós, pelo menos assim, eu tive esse convívio diário, né, com a minha avó materna, porque eu morava com ela. Então, levava esporro, era paparicada, tinha de tudo ali. Né? Não tinha jeito, né? Como ela passava o tempo todo, ela era muito rigorosa, né? Muito rígida, né? Então ela passava assim os ensinamentos, mas eu amava ouvir as histórias que ela contava. Eu queria saber como ela era criança. Sério, assim como você é agora, né? A gente tem essa curiosidade, né? De saber um pouquinho da nossa história. E também, essa presença dos netos na vida dos avós também é muito importante. A gente acha que o benefício é só para os netos, e não é. Porque aquilo, né, tem vovó e vovô que trabalharam fora. E aí eles vão, se aposentam, e aí perde um pouco a sua identidade. Tem uns que entram em depressão, não sabem lidar com essa fase. E aí, quando eles se deparam, né, com o cuidado do neto, de poder pegar no colégio, de participar das festinhas, aquilo ali é como se a vida deles ganhasse um novo sentido. Então, esse convívio com os netos também é muito importante, porque tem a ver com a identidade, né? É como se trouxesse para a vida aquela vovó e aquele vovô que está aposentado, que está em casa. E a gente sabe também que tem vovó e vovô que não trabalharam fora, que só ficaram no lar mesmo. Então, esse convívio, né, eles esperam, né? Todo mundo tem uma história, eu tenho certeza, daquela comida, né, que a vovó fazia, daquele cheiro. Às vezes, né, eu às vezes me deparo muito com isso, né, com as duas avós. Caramba, minha avó fazia isso aqui, era sensacional. E é mesmo, né? Isso são o quê? As nossas memórias afetivas, né? Não só as memórias que a gente tem do convívio, né, da brincadeira, do estar junto, mas também das coisas gostosas que prepararam, né? Porque eles preparam a casa para poder te receber, né? O que você gosta? Eles fazem questão de ter ali. E o principal é o afeto, é o carinho,
é o amor, né? Então, assim, eu acho que os avós, eles têm que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, os avós não são tão vovozinho, né? Que tá ali quietinho, não sei se você já se deparou com isso. Eles estão ainda em plena forma, fazem academia, saem, né? Estão aposentados, mas estão vivendo a vida deles. Isso é muito bacana. E o que eu acho que tem que tomar muito cuidado? Porque tem avós que às vezes cuidam dos netos, né? Para poder os pais trabalharem fora, então ficam com os netos. E aí eles têm que tomar cuidado, por quê? Porque cada pessoa pensa de um jeito, né? Por mais que a vovó tenha educado o filho ou a filha, às vezes a criação, né, dos filhos é diferente deles. Então é importante ter esse papo, né? Para quê? Para poder dar limite, para poder dar amor. E tem vovó e vovô que são muito rígidos, né? Tem que ter limite? Tem que ter limite. Mas se não tiver amor, não vai cativar. Vai criar, sim, essa memória afetiva que é tão importante. Mas não vai criar esse vínculo de amor. E isso é muito importante, né? Vai lembrar o quê? Poxa, minha avó só brigava comigo, a minha avó só me mandava tomar banho, a minha avó enchia o saco porque eu não queria comer tal coisa. E não, a vovó e a vovô precisam relaxar isso e aproveitar aquele tempo. Ah, Grazi, mas eu cuido deles, eu passo o maior tempo do dia. Então, converse com o seu filho, com a sua nora ou com a sua filha para ver como eles estão criando. Porque, às vezes, os pais autorizam os filhos na frente dos filhos. E isso é muito feio, né, Carol? Não é legal. Então, eu acho... Acontece, né? E infelizmente acontece. Então, é importante ter esse cuidado, ter esse respeito, porque eu acho que esse vínculo é maravilhoso dos avós com os netos, com os filhos, né? Quanta coisa eles passaram para chegar até ali, quantos ensinamentos eles têm para poder passar para os netos a respeito de valores, né? Da própria experiência de vida deles. E esse contato é importantíssimo, é muito benéfico para a vida dos netos, mas eles têm que ter bom senso para eles não intervirem demais. É aquilo, eles estão no papéis de avós e avós, né? Eles não estão no papéis para poder educar. É claro, está cuidando, então conversa. Como é que você está educando seu filho para poder repetir e não ter esse... às vezes, né, os filhos até se sentem mal, né? Chega, tá vendo às vezes a mãe repreendendo de uma forma que não é legal, né? Ou que não está mais fazendo, ou que bate, ou que permite tudo, né? Que tem vó e vô que é assim, né? Você pode tudo. Chega lá, a casa tá uma zona e tá valendo. Não. Tem que ter limite essa conversa quando você fica ali um tempo maior, né? E que é muito importante, né? Porque através, os avós, eles são uma representação do fortalecimento e da união da família. Olha que bacana, né? E isso você observa, por exemplo, assim, aquela avó e aquele vô que tem vários filhos, né? Todos eles se reúnem, às vezes, no domingo ou numa festa. E, às vezes, quando essa pessoa, né? Quando esse avó e esse avô partem, como a família acaba se abrindo, né? E esse é um erro, porque é aí mesmo que tem que manter. Porque enquanto ele estava ali, ele era o vínculo, né, de amor, de troca, de fortalecimento e principalmente de união. E quando ele vai embora, acaba abrindo essa relação. Então é muito importante a gente observar também esses vínculos que são criados pelos irmãos, né, que é tão importante, mas tem irmão que tem uma relação péssima um com o outro, onde não fala, e isso como magoa, né, o pai e a mãe, né? Principalmente que eles vão ficando mais velhos, né, Carol? Não sei se você já percebeu isso. Eles vão ficando mais fragilizados, eles vão ficando mais carentes, né? Eles gostam de te ver, de falar com você, né? Principalmente hoje, né, gente? Eu acho que eu gosto de datas, mas a gente não pode só dizer o nosso amor em datas. A gente precisa praticar o amor e o afeto, né? A Grazi tocou num ponto aqui muito interessante, essa questão das datas. Acaba que nos avós, né, quem tem essa oportunidade, quem tem os avós vivos, vira o local onde as pessoas, tirando essa questão da pandemia, que realmente estamos todos mais reclusos, é o local onde as pessoas se reúnem, a casa dos avós. A Grazi tocou num ponto muito interessante. E aí essa relação dos avós para os pais, para os filhos que são irmãos, ou dos filhos dos avós, né, os nossos tios, digamos assim, essa relação entre irmãos. Às vezes, um irmão cria um vínculo maior e sofre mais também por conta disso, e o outro irmão parece que
se liberta, né? Não se identifica tanto. Na verdade, não sei se eu estou aqui fazendo uma análise geral até, digamos, que não deveria fazer, porque cada um é de um jeito, né? Mas é interessante que a gente observa algumas pessoas, quando perdem esse vínculo de alguém que representa, né, no caso dos avós, essas pessoas saem mesmo, né? É como se libertasse, se não quisesse aquele convívio. Porque o convívio, ele tem que ter esse nosso querer também, né? E aí eu acho que quem tem essa coisa da família, quem quer, quem faz questão, quem valoriza essa ancestralidade, essa essência, acaba ficando um pouquinho mais prejudicado, porque o coraçãozinho sente, né? É verdade, Carol. E sente mesmo, né? Como é importante, né? Eu acho assim, vamos resolver as nossas questões. Né? Todo mundo tem problema, cada pessoa pensa de um jeito e vai agir de um jeito, vai ter coisas que a gente vai fazer que o outro vai amar, vai ter coisas que a gente vai fazer que o outro não vai gostar, mas vamos ser sinceros, não vamos querer mudar o outro, mas vamos dizer que aquele comportamento daquela pessoa está magoando, está ferindo, porque quando aquele pai e aquela mãe deixam de existir, as relações se abrem, né? E isso é muito triste. Né? Eu sou muito família, né? Então eu gosto de ter a família, todo mundo junto, todo mundo perto. Eu acho que isso é tão importante, sabe? Dizer o quanto ama, o quanto aquela pessoa é importante, é especial. E aquilo, não dizer apenas em dias. Não é apenas colocar fotinhas na internet, na rede social, a família perfeita. Não existe, né, família perfeita, família de Doriana, né? De margarina, de comercial. Não existe, a gente vai ter dificuldades diárias. Mas é importante a gente respeitar. Ter o respeito pelo outro, criar esse vínculo de amor, e fora os benefícios, né, que uma família traz, né? A gente vê assim, eu estudei, obviamente, né, para poder estar aqui hoje falando sobre isso, e o que eu percebi, que eu achei muito interessante, é que quando a criança ela tem desde pequenininha aquele vínculo com a família, com os avós, até a taxa de mortalidade diminui. Olha que incrível, né? Como é que o poder vínculo disso, né? De amor, ele é forte, né? Eu sempre falo, o amor cura, e a gente precisa aprender a se amar e amar o outro, e expressar o nosso amor. É claro que cada um age de um jeito, mas se você tem uma personalidade muito rígida, onde você não fala, onde você não trabalha com esse amor, quando crescer, os seus filhos e os seus netos não vão te dar esse amor. Então é importante você se perceber. Se eu quero amor, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a ter essa troca. Eu não posso querer que você me dê atenção se eu nunca te procuro, ou se eu só te procuro para te criticar, ou se eu tenho uma postura rígida com você. Né? Eu acho que a gente precisa ter limite, mas se a gente não criar esse vínculo de troca, de ter uma boa comunicação, um diálogo, isso vai se perder. Um outro benefício que eu achei também muito legal é a taxa da diminuição da ansiedade, da depressão, o aumento da autoestima, né, a inteligência emocional. As crianças aprendem a interagir melhor com seus amigos, a criar esses vínculos duradouros, né, com os amigos, que tem criança que é aquilo, né? Às vezes você só é minha amiga nesse momento, depois você já passou, não mantém. Né, às vezes passa de colégio em colégio, não vai criando aquele vínculo, né, onde você conhece as crianças desde pequenininho e vai crescendo. Não, tem crianças que às vezes só naquele momento, naquele ano, ou quando está naquele colégio, e não consegue manter. E essa relação positiva com os avós passa isso. Né? Porque os avós são mais velhos, né? Tem avô e avó que brinca, que joga, que está junto, que faz as comidinhas. Isso é tão legal. E eles vão passando isso, porque os avós às vezes levam os amigos, né, também para casa, não só a família. E aí a criança fica vendo, caramba, olha só, é a tia, né, que a gente tem essa mania, né? Eu chamo várias pessoas até hoje, né, que eu aprendi pequenininho de tia, né? E não é tia, né? É apenas um carinho daquela mãe, né, de um amiguinho, às vezes a avó, né, também daqueles amigos. E isso é muito legal. Então eu acho que tem, né, o aumento do desempenho escolar. Né? Quer dizer, quando você tem uma boa criação, quando você tem vínculo de amor e carinho, a sua vida ela vai para frente.
né, ela caminha. Então, vamos criar esses vínculos positivos, né, com os seus netos, em termos de troca, de carinho. Vamos aproveitar o momento presente, porque é o único momento que nós temos, é o dia de hoje. Então, hoje, vamos estar juntos, vamos abraçar, vamos dizer que ama, vamos fazer comidinha gostosa, né? Mas vamos dar limites também. Se você não criar isso, o seu neto vai lembrar de você, porque a gente lembra, né, Carol? Mas não vai lembrar com aquele apelo emocional, aquele afeto. Vai lembrar assim, caramba, minha avó só me criticava, minha avó só brigava, minha avó só era aquela rígida, minha avó brigava com meu pai ou com a minha mãe, que também tem isso, né? A criança, ela tem uma sensibilidade, gente, incrível. E se ela perceber que o avô ou a avó estão brigando, ou o relacionamento com o pai ou com a mãe não é legal, automaticamente a criança não tem o raciocínio e nem a compreensão de entender quem está certo ou quem está errado. Mas o filho sempre vai ficar a favor do pai e da mãe. Então, se você, né, não está bem, separadamente da criança, conversa. Mas na frente das crianças não é ter um comportamento falso, mas é ter um comportamento, um relacionamento saudável com seus filhos. Porque a criança automaticamente, poxa, tá vendo? Olha, tá um clima ruim, minha mãe e meu pai não estão falando com a minha avó, não se abraçam, não querem estar junto. E isso é tão ruim, né? Não, sem dúvida. A gente tem que ter esse equilíbrio aí para o negócio funcionar. E, sem dúvida alguma, seja bom, seja presente, faça o que você puder pelos seus avós, né? Ou pelos seus pais, você que já tem os pais mais velhinhos, mais idosos, faça o que você puder. Como a Grazi falou, no presente, enquanto as pessoas estão aqui. Não adianta depois a gente lamentar, a gente falar do que poderia ter sido. O mais importante é que a gente faça isso enquanto eles estão aqui com a gente. Grazi, eu queria te agradecer. O papo maravilhoso, dá vontade de continuar aqui. Mas o tempo nessa é curtinho, né? Voa. Queria te agradecer e parabenizar aqui todos os vovós. Avós, né? Vovós e vovôs. Obrigada, Carol. Sempre um prazer enorme estar aqui. Eu acho que uma coisa muito importante, vamos ter paciência, né, com o vovô e com a vovó. Né, a gente sabe que tem algumas doenças que eles acabam ficando mais agressivos, às vezes não lembram de você. Então, tenha paciência, tenha amor. Né? É o meio da gente praticar o amor. Não adianta a gente só exigir do outro se a gente não dá aquele carinho, aquele afeto, aquele abraço de urso. Então, vamos praticar mais um amor todos os dias. Não só o dia de hoje, mas todos os dias. E parabéns para todos os vovôs e vovós. E parabéns para minha vozinha, né? Que ela ainda está aqui, é um amorzinho, né? Minha avó é um doce. Vó, parabéns, te amo. Beijo. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Grazi. Agora a gente vai dar uma pequena pausa e já estaremos de volta com a Liz Magrani falando sobre emagrecimento. Não sai daí, não.